E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Central Service. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso dos microcontroladores AVR. Essa é nossa aula 14 e o tema dessa aula será as portas digitais do Arduino. Nessa aula a gente vai ver todas as características que envolvem o uso e o acionamento das portas digitais dessa plataforma. As portas digitais do Arduino, como a gente já falou, elas podem ser configuradas tanto como entrada como saída. Embora o título desta aula se refere às portas digitais, é importante a gente lembrar que uma vasta maioria das portas analógicas do Arduino podem ser configuradas e usadas da mesma maneira que as portas digitais. Então vamos falar um pouquinho das propriedades das portas configuradas como entrada, com a função input. As portas do Arduino são por padrão consideradas como entradas, então estas não precisam ser explicitamente declaradas como entrada através da função pmode. Isso quer dizer que se eu for digitar a linha de código e não utilizar a função pmode determinando que ela é uma entrada, então automaticamente ela por padrão já é uma entrada. Estando ela configurada como entrada, ela se encontra em um estado conhecido por alta impedância, ou seja, é uma forma de explicar isso é que as portas de entrada demandam muito pouco, quase nada do circuito que estão mostrando. Isso equivale a um resistor de 100 MB em série com a porta. Isso quer dizer que a porta digital de Arduino, quando configurada como entrada, ela tem uma alta impedância, que isso é muito bom para determinados projetos que a gente for utilizar ou determinados circuitos que a gente for montar. Isto quer dizer que, quando ela é configurada como entrada, não há necessidade de muita corrente para alternar as portas de entrada de um estado para outro. E essas características tornam elas muito úteis para tarefas como implementar um sensor capacitivo, que é sensível ao toque, efetuar a leitura de um LED como se fosse um fotodiodo, fazer a leitura de um sensor analógico com um esquema RC Time, dentre muitas outras possibilidades existentes, utilizando-se essa propriedade de alta impedância que a porta digital tem quando ela é configurada como entrada. Mas isto também significa que, estando ela configurada como entrada, essas portas elas apresentam sensibilidade aleatória entre os estados, pelo simples fato de não ter nada conectado a elas, ou mesmo por estarem conectadas a um fio solto. O que vai acontecer? Vai detectar ruído elétrico a partir do ambiente ou acoplamento capacitivo do estado das portas adjacentes, ou seja, para que o microcontrolador ele identifique a mudança de um estado, no caso de controle de um botão, é preciso que a gente faça com que essa entrada analógica tenha um determinado nível, seja um nível lógico baixo ou alto. Para essa função, existe dentro dos microcontroladores um resistor de elevação, denominado pull-up. Esse resistor ele se faz necessário para que a nossa entrada, a porta de entrada, nossa configurada como entrada, ela tenha um estado conhecido. Ela tenha um nível lógico alto ou tenha um nível lógico baixo. A gente adiciona um resistor a essa entrada, ou ligado ao no mais 5 ou ligado ao GND. No caso ligado ao mais 5, ele vai funcionar com um resistor de pull up, e ligado a um GND ele vai funcionar com um resistor de pull down, ligado ao terra. Dessa forma, colocando esse resistor, em geral um resistor de 10K, você está colocando um nível conhecido na entrada do nosso Atmega. Então aqui o microcontrolador ele sabe que ou ele vai estar em nível lógico alto ou vai estar em nível lógico baixo. Então quando, por exemplo, eu ligar um botão aqui em relação ao GND, por exemplo, quando eu pressionar o botão, eu vou pegar essa porta aqui que está em nível lógico e vou levar a nível lógico baixo. Então o meu controlador vai saber que está havendo uma diferença de potencial. Sem esse resistor aqui, o microcontrolador não vai identificar quando você pressionar o botão. E a grande sacada do Atmega é que internamente ele vem com esse resistor de elevação dentro dele, e esse resistor ele é programado, ele é ativado via programação. Chama-se resistor de pull-up. A gente viu anteriormente. A gente chama a função pmode, número da porta, e aqui determina se ela vai ser entrada ou saída. No caso aqui a gente está dizendo que, por exemplo, o pino tal ele vai ser configurado como entrada. Aí eu vou chamar a função digital write
vou dizer que esse mesmo pino vai começar em nível lógico alto, porque via software eu estou ativando o resistor de elevação interna. Eu estou pegando, ó, aquele resistor que eu poderia colocar externamente do pino 2, por exemplo, aqui no pino 2 para uma EVCC. Então já é uma economia de componente, que eu já não vou gastar esse resistor porque eu tenho ele internamente dentro do Atmega e eu ativo isso via software. Então eu estou dizendo que quando eu ligar o meu controlador, esse pino 2, por exemplo, aqui ele vai se funcionar como entrada e ele vai começar em nível lógico alto. Então o meu controlador, eu configuro de acordo com o que eu programar no código e eu colocar um botão aqui em relação ao GND. Quando eu pressionar o botão, eu vou pegar o pino 2, a nossa entrada pino 2, e vou levar o GND, eu vou levar a nível lógico baixo. Então o microcontrolador vai saber isso porque o estado dele agora é conhecido, está com nível lógico alto. Se eu tirar esse resistor aqui, então não há um nível lógico conhecido aqui. Então mesmo que eu pressione o botão em relação a GND, o microcontrolador não vai identificar isso porque não tem um nível lógico bem determinado aqui. Após a gente ver as propriedades das pontas digitais configuradas como entrada, a gente vai ver agora as propriedades dela configuradas como saída. Se a gente energizar o Arduino e medir as suas saídas digitais, a gente vai ver que a tensão medida será de 0 volts. Isso ocorre porque se nada for programado nos chips, as saídas permanecem nesse estado, ou seja, nível lógico baixo, ou seja, 0 volts. Nada vai acender ou ligar que estiver conectado a essas portas. Eu botei até um LED aqui, ó, por exemplo, do pino 12 ao GND, e o LED vai ficar apagado porque não tem programação nenhuma e as saídas estão todas em nível lógico baixo. Para que esse LED acenda, a gente tem que programar o Arduino, dizendo se esse pino será a saída e que ele vai começar em nível lógico alto. Tem que programar esse pino 12 como saída, saída 12 aqui como saída, e tenho que ativar o resistor de elevação para que ele comece em nível alto. Dessa forma o LED vai acender. Então, a depender do que se programar dentro do Arduino, eu posso fazer esse LED piscar. Eu vou na função void loop, eu mando ele iniciar em nível alto, eu espero um pouquinho, mando ir para nível baixo, depois espero um pouquinho nível alto e faço ele piscar, por exemplo. Então, estando a saída em nível lógico alto, a tensão de saída ela será igual à tensão de alimentação do microcontrolador. Agora, qual é a corrente máxima que ela fornece? Quais os limites que dessa porta, dessa saída configurada, dessa porta configurada como saída? É isso que a gente vai ver a seguir. As portas do Atmega, elas podem alimentar, fornecer corrente positiva ou ancorar, fornecer corrente negativa, no limite de até 40 mA de corrente para outros dispositivos e circuitos. Essa corrente ela é suficiente para acender bem forte um LED. Claro que não se esqueça do resistor de série, tá? Que é para limitar a corrente que vai circular pelo LED, ou acomodar diversos sensores. Mas não fornece corrente suficiente para ativar diretamente a maioria dos relés, solenoides ou motores. Para isso a gente tem que utilizar fontes externas e circuitos de controle, como eu já falei anteriormente. Não podemos ligar nada diretamente do Arduino. Quando está em nível lógico alto, as saídas fornecem uma tensão igual ao valor da tensão de alimentação do microcontrolador, que no caso é de 5 volts. E quando está em nível lógico baixo, elas são iguais a 0 volts ou GND. Para evitar danos às portas do Arduino, como por exemplo curtos-circuitos, ou tentativas de ativar dispositivos que consumam altas correntes, isso pode danificar ou até destruir o transistor de saída da nossa porta, ou danificar completamente o chip do Atmega. Muitas vezes isso resulta em um pino morto no microcontrolador, mas o chip ainda funciona os demais pinos adequadamente, ou resultar na morte por completo do seu Arduino. Então você tem que tomar cuidado. Eu sempre falo, não liga nada diretamente às saídas do nosso Arduino, seja um buzzer, seja um relé, seja um motor, seja uma lâmpada. Em alguns casos, quantidade de LEDs ligados em paralelo, então consome uma corrente que é suficientemente maior do que a fornecida pela saída do nosso Arduino, que pode vir a danificar o pino ou o próprio Atmega inteiro. Então tenha sempre isso em mente, nunca ligue nada diretamente à saída do seu Arduino, sempre utilize um drive ou um circuito de controle externo para drenar essa corrente total, aliviando assim, evitando assim que queime a saída do seu Arduino.
Então foi uma aula rapidazinha, vou finalizando essa aula por aqui. Só foi para a gente falar um pouquinho sobre as saídas digitais do Arduino. Tudo que eu falei para saídas do Arduino serve também para as entradas analógicas, que também podem ser configuradas como saída através do código de programação. Algumas características de impedância e limites de tensão e de corrente. Tenha sempre em mente não ligar nada diretamente à saída do seu Arduino. Sempre utilize um drive ou um circuito de controle para drenar essa corrente grande, protegendo assim o seu Arduino. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre as variáveis, vamos entender o que elas são e para que servem. E também veremos como criar funções dentro do código do Arduino que facilitam e organizam ainda mais o seu código. Beleza? Então vou finalizando essa aula por aqui, a gente se vê na próxima aula.